Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem e felizes, vocês com suas famílias, tá bom? Meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui. Hoje eu vou falar sobre algo que muitas pessoas não explicam na rede, tá? Sobre a origem das sociedades secretas no Brasil e da maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta? É. Mas eu vou falar como que surgiu a sociedade secreta no Brasil. Bom, nós sabemos que tudo começa antes do descobrimento do Brasil. Tinha algumas coisas acontecendo na Europa, como nós já falamos, reforma protestante contra a reforma católica e tantas outras coisas. Algumas eu já até falei aqui. Tenho aqui e tenho no Face, certo? E eu quero te aproveitar, já que você está aí, curte, compartilhe e se inscreva. Nosso canal é novo, tá precisando de pessoas para estar assistindo, compartilhando, se inscrevendo. Muita coisa boa vai vir por aí, se Deus quiser. Deus vai estar nos iluminando, nos inspirando, nos dirigindo e nos guiando e nos orientando. Vamos fazer um trabalho. Não é um trabalho sensacionalista e nem especulativo. É um trabalho baseado em fatos históricos, tá bom? Com fontes fidedignas, tá bom? Não é nada especulativo, porque dentro da minha opinião ou dentro do que eu. Não, nada disso, tá? Não é aquela viseira que eu ponho aqui, né? Julgando onde está o meu narizinho, fico mantendo o nariz onde é em tudo aí, mas ao mesmo tempo eu não vejo um palmo além do meu nariz. É nada disso. Vou trazer fatos históricos, tá bom? Fatos históricos. Então, vamos começar aqui. Como que surgiu que é mais de uma sociedade secreta no Brasil? Bom, como nós estávamos falando, eu estava falando, lá em 1500, quando surgiu a reforma, já tinha todo um contexto dentro da Europa, nós sabemos disso, né? Aquela geografia comercial daquela época estava se dissolvendo com a invasão dos turcos otomanos lá em Constantinopla, aquela coisa toda, né? Os turcos otomanos eram muçulmanos também, tá, gente? Muitas cruzadas também ajudaram também, aquela coisa toda ali. A Europa estava saindo, que os muçulmanos, aqui, mouros, né? Lá no Oriente, turcos otomanos, mas aqui, ali na Península Ibérica, no Ocidente, mouros. Os mouros também, que eram muçulmanos, viveram ali na Península Ibérica por 800 anos, tá? Outra hora eu vou te contar essas histórias aí. História mesmo, é história. Eu vou falar de história, não de história, fatos reais, tá? Ali já estava, quando a gente começa a estudar o contexto da. Claro, a Europa já vinha de uma, como fala, reforma protestante contra a reforma católica. E na Europa, e já em Portugal, com o fim das. Desculpa, lá com a queda de Constantinopla, Portugal já era o primeiro estado-nação da Europa, foi Portugal. Tá, gente? Uma longa história, uma hora eu conto a história de Portugal aqui. Antes, se Deus quiser, eu vou em Portugal ainda e vou fazer uns trabalhos direto de lá, que eu tenho que fazer umas pesquisas lá. Deus vai preparar esse momento que eu gosto muito de conhecer Portugal. Amo Portugal, ainda não conheço, mas ainda eu vou. Porque eu tenho umas pesquisas que eu quero fazer lá em Portugal. Lá na Torre do Tombo. Que estão muitos registros. Então, a gente vê que Portugal já era uma nação independente. O primeiro estado soberano da Europa foi Portugal. Então, a Europa, a Espanha estava se livrando dos mouros, né? Aí nasce a união do reino de Costela e Aragão, a união ali que nasce a coroa. E Portugal já estava nas grandes navegações. Já, como eu já falei aqui, por causa da Inquisição, coisas que vêm lá da Contra-Reforma Católica e outras coisas também, de banqueiros judeus, aquela coisa toda, muitos judeus que estavam, a Inquisição, por causa dessa união, já que essa monarquia se une com o pessoal da França. Tem história de um cardeal também no meio aí, sabe? Uma história de um cardeal, esqueci o nome desse cardeal aqui. Em outro vídeo, quando eu abordar alguns assuntos, eu falo o nome dele. A Inquisição chega até Portugal, Espanha, e assim chega, por questões políticas e econômicas, chega até Portugal. Chega na Espanha,
por causa, né, da questão de realeza, e esse cardeal que eu estou de específico que eu estou falando, não me lembro, não recordo o nome dele aqui, mas você pode pesquisar na internet aí, tá? E tem muitos vídeos bons na internet. E, e chegou em Portugal. O que acontece? Quem era a burguesia em Portugal? Acredite se vocês quiserem, todos judeus. Literalmente, eram todos judeus, tá? Era a burguesia. Então, aí a gente fez falar escola de Sacres, aquela coisa toda. Então, tem um mistério nas grandes navegações, nesse mundo globalizado que começou lá, viu, gente? Naquela época, nessa geografia comercial dessa nova ordem que estava surgindo. Eu já falei isso em um vídeo aí, né? Eu acho que está no, eu acho que tá no Facebook. Tá no Facebook, você pode olhar lá. É, o que que só que vocês vão encontrar lá Jonas Pinho Fernandes, tá? Vocês vão encontrar lá. É, o que que acontece? Tem um vídeo do Silvio Santos que ele conta, o nome dele na verdade é Seno Abravanel. Ele explica isso, que desses ascendentes dele, desses tataravô dele aí, era assessor, ele era conselheiro de finanças do rei. Ele falou, você pode ficar, os seus vão. Eu falei, não, se os meus vão, eu vou também. Ele até se emociona. O Seno Abravanel, muito conhecido como o Silvio Santos. E assim, muitos vieram para o Brasil, para o Nordeste, colonizar. Por isso, gente, aquela lenda, que o Brasil só tinha bandido, só veio para cá bandido. Gente, isso é uma injustiça. A nossa história é muito mal contada. Se fala pouco da Inquisição, se fala muito da escravidão, e tem que falar mesmo, tem que questionar o sistema, porque a gente deixa as capitanias hereditárias. O Brasil sempre teve uma ordem social, econômica e jurídica, tá? Sempre, sempre, tá? E uma outra hora eu falo desses assuntos aqui. O que acontece? Com o tempo, a Inquisição chegou, foi no Brasil. Gente, aqui em Belo Horizonte tem um museu, é o único museu do mundo, da América Latina, o Museu da Inquisição. Às vezes a pessoa fica, entra na internet para vocês, vem visitar ou vai visitar o Museu da Inquisição, fica no bairro Ouro Preto, aqui em Belo Horizonte. O que acontece? No primeiro momento eram judeus que vieram para cá, mas depois, quando as pessoas eram obrigadas a se converter ao catolicismo e se tornavam cristãos novos, e tinha Inquisição. Só para vocês terem uma noção, gente, acho que no século XVII, para o século XVIII, um terço da população do Brasil era composto por judeus e cristãos novos. Certo? Só para vocês terem uma noção. Então a Inquisição no Brasil foi um negócio. Surgia para quê? As pessoas vinham, porque o que acontecia? As pessoas, naqueles primeiros anos do século do Brasil, o que acontecia? Denunciar para a coroa que fulano era cristão novo ou era judeu, eles vinham e tomavam as propriedades das pessoas, tomavam as suas propriedades, você passava por um supri, você visitando o Museu da Inquisição, você vai entender isso, por um verdadeiro supri, sabe? Você perdia suas propriedades, seus bens, você era proscrito na sociedade. Sempre eu falo, tem vídeo que eu já falei aí, a Inquisição no Brasil, gente, ela só serviu para uma coisa, para estigmatizar o homem branco. Ninguém estuda isso. Isso tem que ser revista, assim como tem que questionar da escravidão, e tem que questionar mesmo. Sabe, tem muita gente bancando de bonzinho aí, mas a fortuna diz que essa é a verdade. Então o que acontece? Quando o Brasil, inclusive aqui nas Minas, a nossa história no Brasil teve um divisor de água com a invasão holandesa. Né? Nós podemos dizer aí, até então o Brasil estava dentro do Tratado das Tordesilhas, só aquele pedaço do Nordeste ali. Por causa da União Ibérica, Espanha, Portugal, eu tenho um vídeo, eu não sei se está aqui um desses filmes que eu fiz, mas se não tiver aqui, tem lá no Facebook, lá no Face, eu explico alguma coisa, essas coisas, tá? Fala-se da reforma de Henrique VIII, aquela coisa toda. E da invasão holandesa no Brasil, que
porque Portugal, tudo por causa da União Ibérica, tá? Uma briga que tinha lá, né? Então, assim, muitos judeus, beleza, aí teve a invasão e começou, a gente já conhece a história do pessoal da capitania de São Vicente, os bandeirantes, que até então caçava índios para poder vender para o Nordeste, para esse negócio de açúcar lá, porque não tinha mão de obra, né? Aí, só que tem uma outra história que se conta, que muitos judeus, depois da invasão da expulsão dos holandeses, né? Esses judeus e esses cristãos novos foram para o sertão. Muitos vinham para o interior, criação de gado, aquela coisa toda. Já vinham já, né? Com a criação de gado, veio descendo pelo Rio de São Francisco, Jequitinhonha. Aí descobriu o Tijuco, né? O que é conhecido como Caminho Velho. Uma história muito linda. Então, o que acontece com esse desenvolvimento das Minas Gerais? Veio a guerra dos emboabos. Olha, gente, não tem estudo que prova isso que eu vou falar aqui, não tem pesquisa. Tem um conhecido meu aqui em Belo Horizonte, eu acho que é o Luiz Góes, um senhor, um estudioso incrível dos cristãos novos, Luiz Góes. Eu li num trabalho dele que ele contou assim que não tem estudo que prova, mas há indícios que provam que um dos motivos das guerras dos emboabas era por causa da grande presença de judeus nas Minas Gerais. Diz que um terço da população, naquele momento, a população do Brasil todo estava mais aqui. Então, um terço da população mineira era judia ou cristão novos. Então, foi nesse período que a Inquisição se fixou mais aqui, nessa região. Tem muita história dos bandeirantes também, do Borba Gato, do Fernão Dias, o próprio padre Anchieta, ele era cristão novos, tá bom? Ninguém sabe explicar como que ele se tornou um padre jesuíta, foi um grande brasileiro. Tudo bem, tem os questionamentos, né? Mas foi um grande brasileiro, sim, trabalhou muito. Tem lá as críticas, né? Então, assim, os bandeirantes também trabalharam muito, tem suas observações. Tem um porquê que os bandeirantes, certos bandeirantes, atacavam muito as inquisições jesuítas, aquelas escolas, o que os jesuítas instalavam. Também trabalharam muito os jesuítas. Não vou aqui na formação na área do ensino e tal. Então, assim, eles iam para o interior. De uma hora eu vou falar aqui das trilhas que tinha dos índios, tá? Então, o que acontecia? Os jesuítas iam para o interior e criava esqueci o nome que se falava, lugar que eles cristianizavam os índios, sabe? Ensinava profissão e tal. Então, era um grande negócio os bandeirantes atacar ali, porque ele já tinha índios domesticados, que sabiam uma profissão para poder vender. Então, até que um dia os jesuítas teve uma época que os jesuítas foram expulsos do Brasil, né, na administração de Marquês de Pombal. Então, naquela época tinha muito essa coisa, cristão novos, cristão velho, a sociedade era estigmatizada assim, cristão novo e cristão velho. Então, foi o Marquês de Pombal que acabou isso. Quem estuda direito sabe disso, as famosas reformas pombaínas. Então, o que acontece? Eu contei um pouquinho do cenário político religioso da época. Nesta época, o povo judeu que se convertia ao cristianismo, para não morrer, claro, eles adotavam um nome já existente. Entendeu? É o que se chamava, era judeu por dentro e cristão por fora. Vocês estão entendendo? As nossas histórias secretas, a origem da sociedade secreta começa aí. Vocês podem ver que a Inquisição pôs um sistema, quando começava aquelas povoações, aquelas fazendas, povoações se virar, tinha uma igreja, sempre nascia como uma igreja, claro, uma fazenda ou um povoado. Criar as câmaras municipais, quando elas tomavam status de vilas e tinha as câmaras municipais, criaram a expressão de homens bons. Quem que eram esses homens? Não era qualquer cidadão que podia ocupar um espaço de político, entendeu? Então, geralmente, criaram-se uma regra, porque a igreja era ligada ao Estado, né? E tinha inquisição por causa disso. Então, tem umas linhas, a inquisição da igreja, a inquisição do Estado, mas é tudo uma coisa só. O que eles faziam? Assim como você viu o que o Hitler fazia, tinha pureza de sangue para qualquer coisa. Então, aqui na Inquisição tinha. A gente está falando aqui, gente, dos judeus sefaratitas, tá? Sefarate, que veio da Espanha para cá, né? De Portugal para cá, os sefaratitas.
os famosos marranos, né? Que em espanhol, que traz um português, quer dizer porcos. Por causa era um nome pejorativo, porque por causa da carne de porco o judeu não comia. Então, o que que acontecia? É, dizia que uma pessoa para ocupar um desses cargos, eles tinham que ter até a sexta geração pureza de sangue, ou seja, que não fosse. Gente, nós não estamos falando de negros, e nem de mestiços, e nem de índios. Que essas pessoas já eram estigmatizadas, né? Segregados. E nós estamos falando do homem branco. Quero que vocês entendam isso, porque eu falo que eu sou descendente de cristãos novos. Tá? Eu tenho essa cara de índio aqui, mas na minha família também tem mistura de etnia. Isso aqui é porque tem uma. Acho que a bisavó do meu avô, que é bisavó da minha avó também, era uma índia que foi pega no laço. Tá? Tem uma região lá, nas Minas Gerais aqui, que nós tem até vestígio até hoje. Tem um lugar que os túneis que escavaram. Tem um lugar lá que eles exterminaram uma tribo inteira dos índios bodocudos, que os índios eram. Isso aí tem mais de 350 anos, tá? Os índios eram uns índios muito bravos, exterminaram homens, mulheres, crianças, e ali se instalou uma mineração, uma montanha. Lá tem até os túneis, lá até hoje, aquelas lá, os rios, aqueles muros de arrinho de pedra. Então, lá tem resto de senzala até hoje, entendeu? Não é isso explorado. Eu quero ver se uma hora a gente consegue levar umas pessoas lá para explorar, fazer escavação, para preservar, que tem uma mineradora lá que só Jesus. Então, assim, tem uma dessas brincadeiras aí, teve uma. Só para vocês verem, a minha bisavó, minhas duas bisavós, tanto por parte do meu avô, por parte da minha mãe, nasceu em 1906. Nós estamos falando aí da avó delas, tá? Não, da bisavó delas. Foi uma índia pegada no laço, tá? E acabou casando, a pessoa casou com ela, aquela coisa toda, aquelas coisas lá. Ela era uma gentil, essas coisas assim. Então, fica assim, mais ou menos para você compreender. Então, o que eles ganharam foi Maria do rei, aquela coisa toda lá. Então, deixa eu te contar para vocês a coisa. Então, assim, os judeus, que por fora eram cristãos, o que eles fazem? Eles praticavam suas práticas judaicas secretamente dentro de casa, mantendo algumas tradições, hábitos de banho, aquela coisa toda, tá? A pessoa, quando vai morrer, ele é guardado em traias, em lençóis, aquela coisa toda. Então, as sociedades secretas surgiram nisso, aquela coisa de tocar em casa, varrer. Então, a cultura mineira todinha é marcada com isso. Todinha, aqui em Minas Gerais, ou em qualquer lugar no Brasil que você estiver aí no interior, vai matar uma galinha, cavar o chão, ver a primeira estrela que surge no céu, o forma de varrer a casa, o maçuzá, a forma de colocar a mão na porta, aquela coisa assim. Entendeu? Muitas famílias do interior, que tinham aquelas casas grandes, era comum a frente da casa, até no Nordeste tinha isso, as frentes das casas ficavam fechadas. Você bateu de casa, mas a porta da cozinha já estava aberta. Só quem era, fulano é do fundo da minha cozinha. Só entrava pela cozinha, pela porta do fundo da cozinha, era quem? Era de casa, era de dentro da cozinha mesmo. É tudo uma estratégia. Tinha algumas casas do interior, até uns 20, 30 anos atrás tinha isso. Você chegava, tinha uma cruz de todo tamanho na porta da frente, para as pessoas verem que era um cristão. É mais ou menos assim, tá? É tudo para despistar a Inquisição. Então, a nossa história da nossa sociedade secreta começa por aí, tá bom? Começa por aí. Se vocês pesquisar mais a fundo, vocês vão começa por essas práticas que os cristãos novos e judeus faziam para se esconder da Inquisição. Então, por isso, quando a gente estuda a cultura popular religiosa brasileira, a gente vê uma mistura de secretismo. Por exemplo, os africanos também praticavam isso. Não foi só os cristãos novos. Os próprios africanos, os escravos, aprenderam isso. Eles também praticavam, por causa da Inquisição, embora que se convertia à fé cristã, mas eles continuavam com as suas práticas secretas, das suas religiões, essas coisas todas, nas suas senzalas. Tanto que você pode ver que os judeus, os índios, os escravos praticavam as mesmas festas quase na mesma época, aquelas festas ligadas aos astros, né? A festa de São João. Quando os portugueses chegaram aqui,
eles descobriram que os índios também faziam as mesmas festas nas mesmas datas. Então, assim, por isso que os negros aprenderam o que eles faziam. Por isso que é um secretismo entre os santos católicos e as entidades de matrizes africanas. Vocês entendem? Então, para aqui em Minas Gerais, para quem estuda, quando a gente observa aquela cultura do, oh meu Deus, do congado, entendeu? É muito interessante. Você vê mistura de pagelância, de indígenas, de espírita, católico, e você encontra muita coisa ligada ao cristianismo, ao judaísmo primitivo. Se hoje, para quem estuda a Bíblia, você pode ver que essa mistura de coisa influenciou muito ambas as religiões. Ambos. Eu digo assim, no catolicismo é horizontal, viu gente? Não é o vertical, não, o horizontal. Tá? A cultura popular religiosa brasileira. E muitas coisas que a gente vê muitas vezes dentro dos evangélicos hoje, exemplo nas igrejas pentecostais, né? Muitas coisas veio desta época, que eu não vou entrar aqui. Muitas coisas também as igrejas herdaram também, algumas igrejas segmento pentecostal. Não que foi influenciado. Exemplo, a partir da década de 40, a visão tinha a cultura estava se tornando urbana, então era comum as pessoas saírem do campo para vir para a cidade e sempre queriam ir para São Paulo, né? Que começou ali quando o eixo por causa dessa mudança de migração, mudança socioeconômica, né, que o Brasil passava, começa o êxodo rural e o desenvolvimento urbano, muitos foram para São Paulo, muitos deles do Nordeste e de Minas Gerais. O que acontece? Quando os missionários falaram assim, a área estratégica para evangelizar é São Paulo, a partir da década de 40. Que eles faziam? Eles iam evangelizar aqueles migrantes que vinham tanto do Nordeste e de Minas Gerais, eles viam que essas pessoas tinham os mesmos hábitos com como eu posso dizer, com o número 7, entendeu? Eu já ouvi pessoas que vivenciou essa época que contaram para mim. Então os missionários, eles descobriam que as pessoas tinham que. Então o que eles faziam? Eles colocavam campanha de 7 segunda-feira, 7 terça-feira, 7 quarta-feira. E assim para quê? Para que essas pessoas continuassem vindo na igreja. Entendeu? E por aí. Então, como que se vê isso? Pesquisando, observando. Então, muitas coisas que a gente vê na nossa sociedade vêm desta época. Alguns costumes que às vezes tem na família as pessoas não sabem. Certo? Que a gente vê os avós da gente, aquela coisa toda. Então, como que isso chegou? Através, essas coisas foram influenciando a sociedade. A Inquisição durou até 1883, foi 300 anos de Inquisição e 300 anos de escravidão. Ou seja, a Inquisição foi no Brasil antes mesmo da escravidão. Imagina bem, se foi 300 anos de escravidão. A escravidão terminou no Brasil em 1888, um ano antes da proclamação da nossa república, onde houve uma separação da igreja e do Estado. Certo? E com grande influência da maçonaria, tá, gente? E a Inquisição durou até 1883, certo? Então, assim, eu já falei num vídeo sobre o Tratado de 1810, entendeu? Eu vou falar desse negócio aqui um pouco aqui mais para frente. Então, porque isso sobreviveu nessa sociedade secreta e influenciou muito a nossa cultura popular. Bom, exemplo, para quem gosta muito assim da era aquela visitar as cidades históricas, exemplo, Aleijadinho aqui nas Minas Gerais, as obras de Aleijadinho, a arte sacra, aquela coisa toda. Você vê aí, por exemplo, essas cidades do interior, né? Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Diamantina, Cerro, Congonhas do Norte, etc. O que acontece? Só vestir, isso aqui é estudo, viu, gente? Tem para quem conhece, sabe? Por exemplo, você chega você vê algumas imagens de Aleijadinho de anjos, você vê a posição da mão dos anjos, é comum você ver romã. De onde que isso vem? São coisas também que é ligado à maçonaria. Sabia disso? Algumas coisas que você vê para romãs, algumas anjos ligados aos anjos, às vezes vocês estão segurando alguma romã na mão, posição dos dedos, entendeu? O que acontece? Isso são símbolos maçônicos, entendeu? E o mesmo são um símbolo do judaísmo.
Porque lá no templo, quando você olha para Jerusalém, quando ele foi ornamentado, você vê que tinha romãs lá. Você pode ir lá na Bíblia que você vai ver. Entendeu? Exemplo, se você chegar em alguma cidade histórica, nas catedrais principais, você vai ver. Exemplo, por exemplo, tem coisas que você vai ver aquelas pinturas que tem a ver com o divino. Você vai ver muitos símbolos maçons, triângulo na cabeça do santo. Em vez de ter uma aureola, tem um triângulo brilhando. Tem alguns ramos. É, então, assim, você vê, por exemplo, é comum você ver em algumas cidades ou em algumas casas, de um lado foi da parede, na ponta, naquela entrada principal, um pilarzinho de pedra, entendeu? Às vezes você vê algumas janelas invertidas, você está compreendendo? Muitas portas, às vezes você chega em um ângulo, você vê uns formatos de algumas coisas, muitas coisas que você vê. Isso vem também de sociedades secretas maçônicas. Então, assim, você pode. Então, assim, mas vamos dar uma pausa aqui, vamos voltar um pouquinho para trás. Esses homens bons que tinham dinheiro, eles, eles não produziam. Simplesmente ia lá, delatava. E delatava, falando de tal, é isso. O que acontecia? Se ele fosse um cara que ele tivesse dívida, tinha suas dívidas perdoadas. Se aqueles bens do cristão novo, do judeu, fosse tomado, aí um caso ficava para a igreja e um caso para ele. Ele recebia uma porcentagem. Isso tornava um homem de confiança. Era dedicado à ordem de Cristo, aquela coisa toda, que era uma ordem também, que não deixava de ser o que a maçonaria hoje não é uma sociedade que tem muita gente de alta influência lá. A ordem de Cristo também era mais ou menos isso. Então, esses homens ganhavam. Então, as nossas elites surgiram daí.